Eu compreendi a lógica. A lógica que o governo está nos dizendo, que ele vai encaminhar, quando encaminhar o reajuste à Assembleia, vai ser para chegar ao valor do vencimento básico da professora proporcional a 24 horas. Que foi o mesmo procedimento adotado em 2023. Sim, mas o bom do debate é que vai esclarecendo. Então, o governo do Estado está propondo que, no caso da professora, sair do salário do vencimento básico de R$ 2.652 para R$ 2.748. R$ 96. 3,6% do piso. Sim, é isso. Mas eu acho bem pedagógico ter as informações, gente. Porque você volta para a sala de aula, para a escola, a proposta do governo é essa. Não, a gente vai finalizar aqui. Então, é isso. A proposta que o governo está trazendo à Assembleia, na Assembleia não, à audiência pública. A Assembleia só vai trazer quando o projeto de lei chegar. O que o governo está informando em audiência pública é que ele vai praticar a proporcionalidade não do percentual, mas ele está praticando a proporcionalidade do valor do piso. Mas nós temos um problema. O 4.580,57 é para nível médio de escolaridade. Como é que nós vamos resolver essa equação? O deputado João Magalhães, quando fez a sua fala inicial, esteve aqui conosco e informou que o governo do Estado enviará o reajuste o reajuste do piso deste ano à Assembleia, que será cumprido. Então, minha pergunta é, quando o projeto será protocolado aqui na Assembleia? Se o projeto que virá, ele será do reajuste integral desse ano, porque o ano passado o governo praticou proporcionalidade no próprio reajuste encaminhado para cá. O reajuste aprovado não foi o reajuste da portaria interministerial, né? Do Ministério da Educação e da Economia. Eu perguntei do retroativo. Quando o retroativo será pago? Porque o reajuste é devido desde janeiro. Né? Então, minha primeira pergunta é quando o projeto será encaminhado à Assembleia? Qual vai ser o percentual real? Né? Então, a gente tem uma expectativa, porque o que deve ser encaminhado é o reajuste estabelecido pelo MEC. O governo... Nós podemos ser surpreendidos, né, por uma proporcionalidade, porque o governo defende essa tese. Então, qual é o percentual que será encaminhado? E quando o governo já planeja o pagamento retroativo, considerando que esse reajuste é devido desde janeiro? As minhas duas últimas questões, na verdade, não são questionamentos, mas são solicitações. De todos o período do governo Zema, o período que ele deve um percentual maior de reajuste é o de 2022, que foi quando a Assembleia, na ausência da ação, né, da iniciativa do governador, aprovou o reajuste conforme o Ministério da Educação e da Economia haviam determinado por portaria interministerial. O governo do Estado não concordou, não sancionou, aliás, contrário, desculpa, vetou. O veto foi derrubado pela Assembleia e também foi a Assembleia que promulgou esse reajuste. E, sei lá, 2 horas depois, no mesmo dia, o governo foi ao STF, questionando o reajuste, e ele está suspenso desde então, sem nós termos uma definição. Então, as minhas perguntas eu fiz, mas eu quero... minhas duas últimas colocações dizem respeito. Primeiro, acho que o governo deveria avaliar que ele desista da ação no STF para que e negocie o cumprimento do reajuste de 2022. Nós estamos falando de 33%, e foi um ano de um reajuste do piso salarial significativo. Não é? Segundo, o governo, em 2022 ainda, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar o artigo da Constituição e o artigo da Lei 20.710 inconstitucionais, para voltar a praticar, entre outras coisas, a proporcionalidade do piso para o magistério, por arrastamento. Se o Tribunal de Justiça decidir pela inconstitucionalidade, está comprometido o reajuste de 2016, a categoria vai ter que devolver o reajuste de 2016, né? Por arrastamento também, fica prejudicada a paridade garantida nos reajustes do piso que estão lá, né, na legislação, e o Estado poderá fazer uma política diferenciada entre os profissionais do magistério e os profissionais do quadro administrativo, praticando, inclusive, reajustes diferenciados, ou praticando reajuste para as carreiras do magistério, que são 3, professor, especialista e analista com função de inspeção, e não praticando nenhum reajuste para as outras 5 carreiras. Então, é muita coisa, né? Consequência dessa ADI que está no Tribunal de Justiça, ação direta de inconstitucionalidade, ela é muito profunda. Então, meu outro pedido é que o governo do Estado desista e faça um processo de negociação. Né? Se na avaliação dele do jeito que está não é possível, qual é a proposta? Porque continuar nessa coisa da proporcionalidade também não é possível. Porque se a gente for discutir proporcionalidade, não precisa ter política de piso salarial. Não é? Então, minhas duas últimas considerações são solicitações. Dá tempo ainda? Dá tempo.
Porque se o Tribunal de Justiça concluir o julgamento da inconstitucionalidade, ficará nas contas do governo Zema o maior retrocesso em relação à política salarial que Minas Gerais já praticou. Vocês já imaginaram se o Tribunal de Justiça, no final, decide que é inconstitucional, retroagindo os efeitos da lei, a origem da lei? Porque é possível. A inconstitucionalidade, via de regra, inclusive, torna tudo, arrasta tudo, né? Já imaginou o governo cobrando no contra-cheque da categoria o reajuste de 2016, que foi praticado? É o que nós corremos o risco, gente. Não, eu estou falando porque é um risco real. Se o tribunal concluir o julgamento e concordar com a tese do governador, no mês seguinte o Estado vai retirar do contra-cheque das pessoas o reajuste de 2016, que foi de 12%, 12 e alguma coisa por cento. Como é que vai ser isso? Não é? Porque o ano passado, nós vivemos uma situação aqui na Assembleia, Leão, o tribunal declarou inconstitucional um outro artigo da 20.710, relacionado a direito de opção remuneratória das professoras aposentadas apostiladas. Só que a decisão do tribunal ainda ela não finalizou. Ela não é uma decisão final. Antes da decisão final, o que o Estado começou a fazer? Abrir processo administrativo disciplinar para fazer a revisão do salário. Para que aposentadas, idosas, tivessem a revisão do seu salário do que iriam devolver. O tribunal nem decidiu ainda. Quer dizer, não terminou. Não é que não decidiu, não terminou o julgamento. Então, se ano passado a gente viveu isso, eu posso crer que a gente pode viver isso em qualquer área do funcionalismo, né? Então, daqui a pouco, para abrir processos administrativos disciplinares contra todas as 8 carreiras, solicitando de volta o reajuste recebido em 2016, porque a inconstitucionalidade pode levar tudo, nós podemos viver isso mês que vem. Então, assim, professora primária, tenho uma capacidade de diagnóstico que ela é muito boa, não é? Então, você já enxerga o todo. Eu já estou enxergando mês que vem, se tiver essa decisão final. E aí o Estado vai começar a fazer revisão de remuneração das 8 carreiras, porque se tiver uma decisão final, o Estado não pode decidir o que vai cumprir, até porque foi ele que foi ao judiciário para declarar a legislação do Estado inconstitucional. Então, nós vamos ter que fazer outra audiência sobre como o Estado vai retirar. Foi 12% mesmo, Diego, 2016? Eu estou tentando buscar da minha memória aqui, que eu... 12,78. Então, os 12,78% de reajuste praticado no vencimento básico das 8 carreiras da educação será retirado por processo administrativo disciplinar? É o que nós corremos risco mês que vem. Não é? Porque no dia 5 de março está proposta uma mediação. O Tribunal de Justiça, a pedido nosso, da Assembleia, que nós estamos há um ano fazendo esse diálogo. No ano passado, os deputados do Bloco, os deputados federais da nossa federação também, solicitaram ao Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça, essa mediação. E aí, se o Estado chegar lá semana que vem e falar, olha, não tem nada para mediar, não tem como, a gente não quer essa lei mesmo. Se uma das partes fizer isso, não tem mediação. Porque a mediação acontece quando as duas partes estão dispostas. Se uma delas, no dia 5, aí eu estou fazendo o cenário, no meu cenário pessimista, né, o governo que vai dizer, não tenho que negociar. Se o Estado, os representantes do Estado, no dia 5 de março, chegarem nessa audiência, que está marcada para 1h30 da tarde no Tribunal de Justiça, e disser, não há o que negociar, o tribunal não tem o que fazer. Então, o tribunal vai dizer, olha, uma das partes não quis negociar, não quis a mediação, devolvo o processo para terminar o julgamento. E aí, se o processo for terminado, o julgamento, o que o Estado vai fazer? Processo administrativo, para tirar 12,76% do salário de todo mundo, que a repercussão é de 2016 para cá? Entendem, gente, a gravidade? Eu estou me detendo porque é difícil até acreditar, não é? Porque se o Estado discorda da lei do piso, por que não mandou outro projeto aqui para a Assembleia? Por que não alterou a legislação de modo que ele apresentasse aquilo que ele avalia que ele quer praticar? E aqui fosse feito a disputa, o debate no voto, não é? Porque esse processo, Leão, você percebe a gravidade? Mês que vem, nós podemos ser surpreendidos com processos administrativos disciplinares por Estado retirar 2,76 retroativa a 2016 do contra-cheque de todas as pessoas. Porque isso pode ser a decisão lá no Tribunal de Justiça, a pedido do governo do Estado, que pediu a declaração de inconstitucionalidade dos artigos lá da Lei 20.710, que se referem ao pagamento integral do piso salarial. Então, gente, a gente está diante de algo, de uma repercussão gigantesca. E ninguém pode dizer, o Estado não faria isso. Fará, porque ele fez ano passado com os aposentados. Ele parou, porque teve uma comoção. A Assembleia, inclusive, se posicionou muito rapidamente e ele recuou em não abrir os processos. Mas, também, até onde eu acompanhei, a decisão do Tribunal de Justiça ainda não está finalizada, né? O Estado pode estar, nesse momento, trabalhando para que não tenha modulação dos efeitos nessa declaração de inconstitucionalidade lá das diretoras apostiladas, para ter que cobrar das pessoas depois de uma decisão transitada em julgado. É muita coisa que está em jogo nesse período, né? E se o governo do Estado, no dia 5 de março, chegar na mesa de mediação do Tribunal de Justiça, com o comportamento de que não há o que negociar, porque já cumpre, é proporcional, etc., não tem mediação,
vai terminar o julgamento. Se o tribunal concordar com a tese do governador, mês que vem vai ser retirado o quê? 12,76%? Vai ser parcelado? Vai ser de uma vez só? Imagina, a gente que está numa audiência sobre campanha salarial corre o risco de ter que fazer uma audiência para evitar processos administrativos disciplinares de revisão de remuneração da educação. É esse o risco que nós corremos com a ação proposta pelo governador em 2022. Então, é um pedido. Pareceu longo, né? Mas são 2 pedidos. Para o governo do Estado desistir da ação no STF e fazer a negociação do pagamento dos 33% que já foram aprovados e desistir da ação direta de inconstitucionalidade do piso do Tribunal de Justiça. Ou levar no dia 5 uma proposta de negociação. Ah, mas nós vamos levar a proporcionalidade. Isso não precisa levar, porque se você quer levar o resultado final da ação, você não precisa mediar. A mediação precisa ser algo que não seja o resultado que você quer com a ação. Porque se for o resultado que você quer com a ação, você não precisa negociar, basta você esperar finalizar o julgamento que você vai ter, o que você almeja, né, no julgamento. Então, precisa ser algo melhor do que a tese, né, que o governo apresenta de proporcionalidade. Eu estou dizendo tudo isso, gente, que a gente tem que sair do lugar. Nós estamos por quanto tempo? Fazendo as mesmas discussões, não é? Sem proposta real, além do reajuste do piso, sem questões concretas. Então, é isso, Kênia. Com essa breve introdução minha, eu te passo a palavra, questionando quando o projeto de lei será encaminhado à Assembleia, qual o percentual será encaminhado à Assembleia, qual é o planejamento do governo para pagar a retroatividade desse reajuste, e com os 2 pedidos, para que o Estado desista da ação no STF sobre os 33%, para que a categoria tenha esse direito que foi aprovado pela Assembleia, e desista da ação direta de inconstitucionalidade do piso no Tribunal de Justiça, ou leve uma proposta de mediação para a audiência que o tribunal fará no próximo dia 5 de março, às 13h30. O governo de Minas Gerais, em 2024, assim como nos outros anos, vai encaminhar, né, está fazendo os estudos necessários para que possa ser atendido o reajuste do piso no percentual anunciado de 3,62%. Com relação, né, ao reajuste, a gente segue o que é praticado para o piso nacional. A discussão sobre a recomposição dos 24 horas ou das 40 horas, a gente vai seguir, deputada Beatriz, considerando a proporcionalidade. Então, os estudos estão sendo realizados para que a gente, em 2024, assim como foi feito no ano de 2023, encaminhe a possibilidade, né, da recomposição da remuneração no percentual de 3,62, considerando a proporcionalidade. Então, quando eu digo, né, que o governo vai encaminhar o projeto de lei com a recomposição do piso salarial para cumprir o que diz a legislação federal para o piso de magistério, eu estou apontando, né, da mesma forma que foi realizado nos outros anos e que foi encaminhado para essa casa. Então, o que a gente tem hoje, né, é uma remuneração aí de paga para o piso na Secretaria, né, de Educação e demais profissionais do magistério no Estado de Minas Gerais, de educação básica, contabilizando essa proporcionalidade. Então, quando em 2023 a gente caminha um projeto de lei para a Assembleia com aquele percentual que foi definido, de cerca de 12%, é porque a gente tinha uma remuneração e essa remuneração chega, então, no patamar da proporcionalidade do piso nacional. Em 2022, em 2023, em 2024, a gente vai seguir nessa mesma conduta, né, considerando aí o valor do piso nacional. E aí, já esclarecendo, deputada, quando, né, a senhora aponta que está em dúvida ainda se a gente vai mandar uma recomposição onde é a proporcionalidade 3,6, a gente sempre considera a proporcionalidade da remuneração. Então, quando eu estou falando aqui de proporcionalidade, é aplicar, né, o valor do piso nacional para o piso em Minas Gerais, considerando a carga horária efetiva, né, trazida em lei das 40 horas, e a carga horária efetiva do Estado de Minas Gerais de 24 horas. Então, estou dizendo que os estudos que estão sendo realizados para que a gente possa aplicar o 3,62 na recomposição de 2024, para que a gente mantenha o pagamento do piso dentro do que prevê a legislação do piso do magistério. Com relação a prazo, deputada, sendo bem direta, eu não posso, nesse momento, assumir ainda quando será encaminhado o projeto de lei. Assim como a secretária já teve a oportunidade, né, de trazer aqui nessa casa a questão da garantia de manutenção, porque o Estado ele não vai descumprir o que está hoje posto na legislação federal do piso, considerando a proporcionalidade. Então, isso já era, de fato, né, uma previsão na negociação do regime de recuperação fiscal. Então, para que a gente pudesse ser aprovada e ter clareza, né, do que é o impacto da despesa de pessoal no âmbito do regime, a gente tinha feito aí um cálculo, né, de valores de índice para que fosse computado e demonstrado esse impacto. E essa casa bem conhece como é que está a tramitação. A gente está aguardando negociações, novas propostas e entendimentos sobre o regime de recuperação fiscal. E isso, de fato,
fato, né, ele está aqui concomitantemente, paralelamente, afetando todos os estudos realizados. Porque é importante afirmar também que o governo do Estado de Minas Gerais encaminhará a essa casa um projeto de lei com a recomposição do piso a partir do momento que ele conseguir cumprir isso em pagamento efetivo na folha de pessoal. Então, a partir do momento que a gente encaminha o projeto de lei, a gente tem todo o respaldo por trás do impacto financeiro e o fluxo de caixa para garantia desse pagamento. Então, assim como foi feito, né, nos outros anos, todas as medidas, né, encaminhadas, quando se deu lá o reajuste em 2022, quando se faz a recomposição do piso em 2023, a gente encaminha na medida que a gente é capaz de operacionalizar e fazer o efetivo pagamento dessa recomposição. O pagamento ele vai ser, né, retroativo a janeiro, como determina a legislação sobre o piso nacional, então ele passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de cada ano, e a gente, tão logo, né, seja aprovada, a gente vai anunciar, deputada, como foi feito, né, no ano passado, a gente negociou isso e anunciou, mas de antemão eu não consigo prever datas do pagamento retroativo. Então, a gente entende que esse pagamento será feito, né, dentro do ano, a partir da publicação, edição aí de uma lei que regulamente, assim como foi feito no ano passado, que também, né, em 2022 a gente também fez pagamento de retroativos, porque a legislação retroagiu a 1º de janeiro, em 2023 a gente fez também o pagamento, e da mesma forma em 2024 não vai ser diferente. Então, com relação ao piso nacional do magistério, a gente está finalizando os estudos e, oportunamente, será encaminhado a essa casa projeto de lei com a recomposição proporcional do piso. E aí, quando eu digo recomposição proporcional, para que o piso esteja proporcionalmente dentro daquilo que é estabelecido para o piso nacional de 40 horas. Não que a gente vai fazer proporcionalidade sobre o percentual de recomposição. Eu fiquei confusa agora. Porque quando a gente teve a reunião com a Luísa, secretária Luísa Barreto, que foi a discussão do regime de recuperação fiscal, me veio aqui toda aquela audiência e a fala dela. Uhum. O que ela falou para os deputados naquela audiência? Os deputados podiam ficar tranquilos, que o regime de recuperação fiscal não impactaria nos reajustes do piso. Desde que a gente tivesse aderido ao regime. Não impactaria. Podemos aderir, que não impactaria. Você não está com problema, porque a dívida não foi cobrada, o prazo foi estendido. Não impactaria. Mas a gente não sabe se ainda vai ser cobrado. Vai ser resolvido. Se o governo Zema, se tiver vontade de participar da negociação em Brasília, vai. Agora, se ele ficar boicotando a negociação em Brasília, eu posso dizer a mesma coisa. Mas se ele tiver vontade de negociar, vai resolver. Mas aí, qual é a minha dúvida agora? Que os estudos já estavam feitos. E que já tinha previsão no orçamento. E que já estava tudo ok para o reajuste desse ano. Nós vamos pegar o recorte da fala da Luísa, 5%. Eu estou tentando pegar da memória o percentual que ela falou. Ela falou em 5%. O reajuste foi menor do que isso. Então, assim, o retorno que o governo está trazendo hoje é outro do que foi dito aos deputados naquela audiência para nos convencer a adesão ao regime de recuperação fiscal. O governo disse naquela reunião de novembro do ano passado, olha, a gente já fez os estudos, já está na previsão do orçamento, eu não lembrava o percentual, o Denise está lembrando ali que o que foi dito foi de 5%. Está superior ao reajuste de 2024. Então, assim, a minha dificuldade de compreender, porque a fala da CEPLAG ano passado, para os deputados, eu vou recortar essa fala para a gente tê-la, ela foi muito didática. Olha, fiquem tranquilos, já está previsto. Então, se já está previsto no orçamento. A gente votou o orçamento aqui na Assembleia, né? Então, a primeira dificuldade ela é essa. Aí você está nos dizendo que é preciso fazer os estudos, o impacto financeiro, mas vocês fizeram quando fizeram a previsão de orçamento. Vocês utilizaram, inclusive essa foi uma das críticas que eu dizia, de que com o regime de recuperação fiscal não seria pago os reajustes do piso, e vocês disseram que eu estava errada. Tanto é que já tinha, inclusive, previsão de pagamento no orçamento para 2024. Então, essa questão. 2022, vocês não fizeram o pagamento do reajuste do piso. Eu estou tentando me lembrar qual foi o percentual, de 33%. Acabei de falar sobre ele, né? Vocês não fizeram nem proporcional. Não fizeram, vocês fizeram revisão de inflação. Não foi, não? Foi geral, revisão geral de remuneração para todos os servidores, retroativo a janeiro, não foi? Foi. Não foi? Para todos os servidores do Estado. Não teve nem integral e nem proporcional, porque a proporcionalidade de 33% não daria a revisão de inflação que vocês praticaram. Mas a minha pergunta objetiva é, você sabe quanto que o Estado paga à professora? Sei. Hoje. Você sabe quanto que é o piso nacional? Então, se você está nos dizendo que o que o Estado vai praticar é a proporcionalidade, e aí a proporcionalidade é em relação à remuneração, não ao percentual, foi o que eu entendi da sua fala agora. Qual é o percentual que virá à Assembleia? Vocês já sabem o percentual. Primeiro ponto. Quando houve o debate na Assembleia sobre o regime de recuperação fiscal, a gente estava trabalhando com a adesão do regime e a aprovação de orçamento para o ano de 2024. O orçamento do Estado está aprovado, né, e foi aprovado nessa casa, contabilizando o impacto do reajuste da educação.
No entanto, o fluxo financeiro do Estado, que vai possibilitar o pagamento efetivo do reajuste de piso, hoje ele é uma insegurança para o Estado de Minas Gerais. Uma vez que a gente não aderiu ao regime e a gente não sabe, tem insegurança sobre o fluxo de caixa de 2024. Então, a gente tem, né, todo o estudo no âmbito do Estado de Minas Gerais para que a gente possa compatibilizar a execução orçamentária financeira para ouvir não só para regulamentar o pagamento do piso, mas, e aí, gente, assim, a gente sabe, né, a deputada Beatriz trouxe aqui nessa mesa. A gente tem aí legislação que ela não foi, por muito tempo, implementada. E aí ela não foi implementada porque não estava previsto no orçamento, talvez até tivesse previsto no orçamento, mas não teve fluxo de caixa para poder honrar os compromissos. Então, nesse momento, como eu já tinha até colocado na minha fala inicial, a gente vai encaminhar o projeto de lei a partir do momento que o Estado tenha condição de honrar o compromisso estabelecido no projeto de lei, que venha, porventura, se transformar em uma lei de recomposição. Quando eu falei, né, da recomposição aqui dos anos anteriores, mais uma vez, gente, a gente está considerando a proporcionalidade do valor da remuneração. Então, quando a gente encaminha, né, a recomposição inflacionária permitida na LRF para todos os servidores, o Estado estava honrando o pagamento do piso proporcional em 2022. Então, se a gente pega o valor do piso do Estado, o valor pago no Estado de Minas Gerais, proporcionalmente em 2022, ele é superior, inclusive, ao que é pago no piso nacional. Em 2023, quando a gente encaminha, então a gente chega, né, ao valor proporcional do piso do magistério. Então, gente, o governo, em momento algum, ele falou aqui nessa casa, em audiências públicas, que a secretária tenha participado, que eu tenha participado, que a gente faria diferente da proporcionalidade. A gente foi muito transparente o tempo todo, trazendo aqui a informação para a Assembleia, e todas as vezes que fomos questionados sobre, né, o assunto pelos deputados, que o Estado vinha trabalhando com o pagamento da proporcionalidade. E aí, quando eu falo que é 3,62, porque o ano passado a gente chegou na proporcionalidade, então a gente tinha o ano passado o piso nacional no valor de 4.420,36, e o proporcional para 24 horas era 2.652,22, com reajuste dado pelo governo, que foi de aproximadamente 12%. Então, a gente chegou no patamar de proporcionalidade de 2023. E esse ano de 2024... Em 2024, a gente tem o piso aí, né, de que está todo mundo ciente, de R$ 4.580,57, onde a gente tem uma proporcionalidade desse valor aplicado, né, o reajuste de 3,62 ao valor pago em 2023, a gente chega na proporcionalidade com o reajuste de 3,62, R$ 2.748,34, que é a proporcionalidade relativa ao valor pago por 40 horas na lei nacional. Então, quando a gente está trazendo aqui de valor de proporcionalidade, deputada, é uma recorrência. A gente, todas as vezes que foi questionado sobre esse ponto, a gente apresentou que o governo, né, cumpriria aí a legislação federal a partir da proporcionalidade. Então, esse ponto especificamente é o que a gente vem trazendo em todas as agendas, e não existe contradição na fala. O que a secretária afirmou, né, o ano passado, de fato, é o que estava contemplado no orçamento. Mas a gente sabe muito bem que o que está contemplado no orçamento, né, o fluxo de caixa financeiro vai depender de toda a execução durante o ano. Vai depender do que, né, é trazido, de todos os compromissos que o governo vai ter que honrar ao longo do ano de 2024. O fato do Estado não ter aderido ainda, né, formalmente ao regime, e aí, de fato, eu acho que a gente está aqui todo mundo do mesmo lado. Eu acho que todos aqui estão torcendo para que a situação se resolva de uma forma ou de outra, para que, de fato, o governo do Estado possa ter, né, um cenário, não de curtíssimo prazo, mas um cenário de curto, médio, longo prazo, capaz de ter uma previsão de disponibilidade orçamentária financeira que possa tanto honrar os seus compromissos, como fazer planejamentos, deputada, né? Como bem colocou, a gente falou aqui várias vezes de cronograma, de ter cronograma data para poder enviar o projeto de lei. Então, a partir do momento que a gente tiver clareza de uma negociação formal e que isso esteja pactuado, seja em qual formato, né, venha caminhar, nosso interesse é que isso seja formalizado, que a gente consiga chegar num bom termo para que o Estado possa, sim, ter uma realidade, né, posta aí, que a gente possa não só, né, depender de resultados, de liminares para adiar o pagamento da dívida, mas que a gente possa ter clareza de como vai ser paga a dívida, de qual que vai ser o comprometimento das receitas do Estado com esse pagamento, para que a gente possa planejar, para que a gente consiga, no médio e longo prazo, fazer um planejamento e que possa, né, não só ter planos, mas executar esses planos e operacionalizá-los. Mais uma vez, é muito importante, toda vez que eu venho aqui, eu reforço isso. O Estado de Minas Gerais, o governo do Estado, ele não vai encaminhar um projeto de lei que ele não possa cumprir. Eu compreendi a lógica. A lógica que o governo está nos dizendo, que ele vai encaminhar, quando encaminhar o reajuste à Assembleia, vai ser para chegar ao valor do vencimento básico da professora proporcional a 24 horas.
Que foi o mesmo procedimento adotado em 2023. Sim, mas o bom do debate é que vai esclarecendo. Então, o governo do Estado está propondo que, no caso da professora, sair do salário do vencimento básico de R$ 2.652 para R$ 2.748. R$ 96. 3,6% do piso Sim, nacional. é isso. Mas eu acho bem pedagógico ter as informações, gente. Porque você volta para a sala de aula, para a escola, a proposta do governo é essa. Não, a gente vai finalizar aqui. Então, é isso. O governo a proposta que o governo está trazendo à Assembleia, na Assembleia não, à audiência pública. A Assembleia só vai trazer quando o projeto de lei chegar. O que o governo está informando em audiência pública é que ele vai praticar a proporcionalidade não do percentual, mas ele está praticando a proporcionalidade do valor do piso. Mas nós temos um problema. O 4.580,57 é para nível médio de escolaridade. Como é que nós vamos resolver essa equação? Essa é outra discussão, né, deputada, que ela já vem sendo tratada aí há já algum tempo. E aí, tem um ponto que a gente sempre traz aqui também, que é importante, porque hoje, né, por causa da superação do índice da LRF, a gente não consegue praticar algo muito diferente disso. Então, não adianta, a gente não consegue praticar. Hoje, eu implemento aquilo que está regulado, que está regulamentado, aquilo que está lá normativo. Aí, mas o Estado de Minas Gerais tem uma previsão, porque quando foi discutido o piso salarial, gente, o valor que foi trazido, né, no âmbito da legislação do Estado, a discussão lá atrás, né, ela está valor do piso nacional. Ela não está valor do piso nacional na carga horária proporcional, no nível de escolaridade. Então, a gente tem uma longa caminhada, né, e eu não preciso trazer isso aqui, porque a gente já tem isso aqui. Eu já tive a oportunidade, deputada, de participar, e todos aqui dessa casa, você fala disso, né, com muita propriedade, de todo o histórico e luta do piso do magistério. Então, eu respeito toda essa trajetória, eu respeito todas essas informações, mas, no momento, o que é possível, né, no âmbito do Estado, e mesmo assim a gente está aqui, né, eu estou afirmando que o fato de ainda não encaminharmos um projeto de lei desde o início da legislatura é porque a gente precisa deixar isso dentro do financeiro do Estado, a incapacidade mesmo, orçamentária financeira, de ter algo superior ao cumprimento da legislação de forma proporcional no âmbito nacional. Então, nesse momento, o que vai ser encaminhado, a discussão que está sendo feita. E aí, eu até vou antecipar aqui um ponto, deputada, que você já vem trazendo, e são, né, os questionamentos que você me passou, inclusive, né, os pedidos, quando a gente fala aí no âmbito do judiciário. Eu não tenho, né, legitimidade aqui para poder falar sobre questões judiciais, então, quando, né, vai para o âmbito do judiciário, a Advocacia Geral, ela passa, né, a ser ali a protagonista dessa discussão, então eu não tenho legitimidade para falar disso. Eu gostaria apenas de trazer uma tranquilidade. A gente já trouxe isso aqui em outros momentos, em nenhuma ação, né, que está em curso hoje, tem uma pretensão de rever reajustes já praticados em anos anteriores e de cobrar do servidor retroativos. Então, não tem hoje a intenção do Estado, em momento algum, de cobrar reajustes aplicados em anos anteriores e cobrar isso do servidor para o pagamento indevido. Então, a gente já fez esse esclarecimento anteriormente e eu reforço, né, de que as ações em curso hoje, sejam, né, nos âmbitos aí de primeira instância, segunda instância, terceira instância, não tem esse objetivo. Então, o que consta hoje de ações em curso não questionam a aplicação de reajustes já concedidos. Então, não tem nenhuma intenção de governo de cobrança retroativa de valores de profissional da educação. Então, esse é um ponto, né? Foi questionado, eu sei que são 2 pontos questionados que geram, né, muito transtorno. Para quem se aplica o piso, isso não está sendo questionado. Né? O Estado de Minas Gerais aplica o piso para toda a categoria da educação. Foi conseguir o reajuste, né, para toda a categoria da educação. Não o piso, desculpa, o piso do magistério do docente. Mas o reajuste do piso é praticado para todas as categorias. Isso não está sendo questionado. Vai continuar lá vigente, o que está previsto na lei de 2015, onde é praticado para todos os profissionais. Da mesma forma, não existe questionamento posto hoje sobre reajustes concedidos. Não existe, né, não tem a intenção de governo de questionar reajustes concedidos. Agora, com relação à conciliação, a audiência que vai acontecer, então, assim, de fato, né, eu não detenho informação hoje e nem tenho legitimidade para estar falando sobre isso. Né? O meu compromisso é de levar para o governo, para aquelas pessoas que são, né, competentes para isso, a demanda que está sendo formalizada aqui. Então, o pedido, né, de conciliação e de negociação futura, a partir de uma conciliação sobre os apontamentos aqui trazidos pela deputada. Então, dando sequência aqui ao que foi trazido hoje, gente, rapidamente, né, sobre a questão da execução orçamentária e a questão tanto do Fundeb como do constitucional da área de educação. Então, o Estado, né, ele vem aí desde 2019 fazendo um esforço para o cumprimento disso, e a gente tem, né, nos anos de 22
e 23, já o reconhecimento do Tribunal de Contas da execução dos 25%. Sendo que, né, foi instituído aí um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Planejamento e o Tribunal de Contas, para que possa ser discutido, né, essa execução dos anos anteriores. A gente, a partir de 2019, tem todo um esforço e a questão do cômputo mesmo, né, sobre o que é ingressado e o que não é ingressado, o que está sendo considerado ou não, para os relatórios que geram aí, às vezes, um percentual um pouco maior ou menor, mas o Tribunal de Contas já reconheceu para o ano de 2022 e para o ano de 2023 a execução acima de 25% do constitucional previsto. Esse grupo de trabalho, né, a gente tem até antes, né, de 2019, a gente não tinha, de fato, o cumprimento. A gente tem aí a questão da execução orçamentária financeira, que é trazido, né, valor empenhado, liquidado e pago. Isso é que muitas vezes gera alguns números diversos. E a gente tem aí anos anteriores que, nem considerando todo o valor, inclusive empenhado, a gente não chega aos 25%. Mas há um esforço por parte do governo, e aí nesse grupo de trabalho que foi instituído, de tentar buscar. De fato, né, essa é uma área que não é minha área de atuação especificamente, estou trazendo aqui dados gerais, deputados, posso, né, levar também para a secretaria, para que possa ser respondido pela área competente, mais detalhes sobre a questão da execução. A gente tem, né, foi falado aqui também, de dados publicados recentemente, aí eu já entro aí num terceiro ponto que foi trazido nessa audiência, que é a publicação do censo. E aí eu queria aproveitar aqui, né, publicamente, para esclarecer que houve um equívoco na divulgação dos dados, né? Minas Gerais ela não tem 19% de servidores efetivos na educação. A gente tem um número, né, que é maior do que isso, e aí houve já uma movimentação por parte do governo para que isso possa ser corrigido. Minas Gerais ela tem hoje, né, um percentual aí de cerca de 50% efetivo. A gente sabe que isso, né, ainda exatamente 43% de professores efetivos. Então, a gente tem um percentual exato de 43% de professores efetivos. Esses professores efetivos, né, a gente já vem discutindo isso, em outras oportunidades aqui também a gente já falou, da questão de realização, né, de concursos. A gente ouviu aqui mais cedo de uma audiência específica para tratar aí sobre nomeação. Então, a gente está, né, cumprindo os editais vigentes, a gente está com um edital em curso e a gente já está aí com uma comissão permanente de concurso que foi composta no âmbito da educação e da Secretaria de Planejamento, para que a gente possa, ao longo do tempo, buscar aí, né, a melhoria desse patamar de quantitativo de servidores efetivos e convocados, principalmente naquilo que diz respeito aos professores. Então, eu queria aproveitar aqui para corrigir, né, esse número e né, deixar claro aqui para vocês que hoje a gente conta exatamente com 42%, 42,80% do percentual de professores efetivos no estado de Minas Gerais. Esse número, né, ele geralmente sai aí nos nossos comunicados, então eu acho que, de forma geral, eu passei aqui por todos os pontos, e aí eu queria só, né, para encerrar aqui a minha fala, deputada, deixar, né, mais uma vez, o esforço desse governo em tentar buscar aí atender os direitos dos servidores ao longo desses anos, e eu queria reforçar, né, assim, eu sei que muitas vezes é trazido que a gente tem aqui, né, o cumprimento de legislação, de que a gente está ali executando o que é devido, de fato, é devido mesmo, a gente reconhece, mas a gente vem executando. Então, ao longo aí desses anos, a gente fez a incorporação do terceiro abono, a gente só o ano passado, né, a gente fez aí a publicação de 61 mil concessões de advebs. Isso, né, em termos de valor, são 156 milhões. Ao todo, do que a gente vem, né, regularizando, tanto de concessão de adveb, o pagamento do abono que foi incorporado, pagamento de férias-prêmio, reajuste de 2022, reajuste de 2023, somando aí esses valores, a gente tem cerca de 8 bilhões gastos com esses pagamentos até a data de dezembro de 2023. Então, a gente gostaria de reforçar, né, que a gente tem um esforço para que possam ser atendidos aquelas reivindicações, mas que a gente tem e continua tendo muitas limitações. Então, longe, né, de ser o que a gente gostaria de fazer, mas que, de fato, é o que a gente consegue e que é possível nesse momento. Acho que a fala da Secretaria de Planejamento e Gestão me deu algumas propostas, me deu algumas sugestões de encaminhamento. Eu acho que valeria a pena, Denise, Leão, Marilda, todo mundo que está aqui, a gente fazer uma audiência sobre os impactos da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governo do Estado. Porque, se o governo tiver êxito, ele ficará em condições de praticar reajustes diferenciados. É só a gente pegar o texto da lei que o governo está questionando a constitucionalidade. Então, hoje, ele não pratica reajuste diferenciado e nem vai dizer que quer praticar porque a própria legislação não o permite fazê-lo. Mas, se ele tiver êxito no Tribunal de Justiça, sim, ele poderá, em reajustes futuros, praticar reajustes diferenciados. Ou praticar para o magistério,
e não praticar para as demais 5 carreiras. Então, acho que valeria a pena a gente fazer uma audiência sobre isso, porque o governo do Estado, ele não, na petição inicial dele, ele não disse a partir de quando ele quer a declaração de inconstitucionalidade. Então, o posicionamento político que você está trazendo, você não pode garantir no julgamento do Tribunal de Justiça de que a declaração de inconstitucionalidade não vai arrastar o reajuste de 2016, que é fruto da parte da lei que o governo quer que seja declarada inconstitucional. E a inconstitucionalidade é do início, é da origem. Como é que a gente pode garantir que não será? Eu não posso, você não pode, ninguém pode. O governador pode garantir se ele abrir mão, retirar essa ação do Tribunal de Justiça e abrir uma mesa de negociação. Então, sim, pode acontecer, Kênia. Pode não ser a sua posição, ou pode não ser a posição da Secretaria de Planejamento e Gestão, mas pode acontecer. Se o Tribunal de Justiça finalizar o julgamento da ação direta de constitucionalidade e concordar com a tese do governo, o que será declarado inconstitucional serão os artigos que embasaram o reajuste de 2016. Como é que vai preservar o reajuste de 2016? Vocês estão pedindo a declaração de inconstitucionalidade da origem da lei. Deputada, não é de toda a legislação. De toda a legislação, não, perdão. Tem uns artigos específicos que têm impacto. Então, o que eu acho que valeria a pena? Nós fazermos uma audiência específica, porque esse nem era o assunto da audiência. Eu que acrescentei um pedido, porque eu sei o que é resultado que chegará lá na frente. E eu sei o que o governo fez, quando, sem ter uma decisão transitada em julgado, ele começou a orientar a instauração de processos administrativos para a revisão da remuneração das diretoras aposentadas apostiladas. Então, sim, é possível. Sim, é possível. Agora, eu não quero ficar na reação. Depois que a tragédia acontecer, aí a gente apelar para uma comoção que não vai adiantar nada, porque já teve decisão do Tribunal de Justiça. Então, sim, é possível, até porque o governo já fez isso sem sequer ter decisão final do Tribunal de Justiça. Mas esse não era o foco da nossa audiência. Então, eu trouxe essa discussão para levar o pedido, que é o que você se comprometeu, de levar o pedido, para que o governo apresente proposta de mediação no dia 5, lá no Tribunal de Justiça. O meu pedido original é que ele desista dessa ação direta de inconstitucionalidade e que venha para o Legislativo e para a negociação com a categoria qual é a legislação que ele quer do piso. Se ele discordou da legislação de 2015, qual é a legislação que ele quer do piso? Vamos para a negociação. Aqui na Assembleia, porque por projeto de lei, com a categoria. Esse é o pedido original. Né? E o meu segundo pedido é que leve proposta de mediação na reunião que acontecerá no Tribunal de Justiça no dia 5 de março. 13h30. Mas eu acho que valeria a pena a gente fazer uma audiência. Quais são os impactos da declaração de constitucionalidade proposta pelo governo Zema? Que aí é a GE, né, que precisa estar aqui, e a gente faz o debate desse ponto com a profundidade necessária. E acho que os seus esclarecimentos também me deram uma outra ideia. Valeria a pena a gente fazer uma audiência específica sobre a execução do orçamento da educação. Porque tem Fundeb, não faz rateio. Tem QESE, dinheiro está lá. Não cumpriu os 25%, o dinheiro está lá. E aí, daqui a pouco, será decidido o que será feito com o dinheiro, excluindo os profissionais da educação. Corremos esse risco? Sim, corremos. Então, acho que vale a pena chamar o Tribunal de Contas do Estado, chamar o Ministério Público, chamar todo o governo do Estado próprio, e a gente discutir a execução do orçamento da educação. Que aí a gente também faz aquela viradinha de chave de debater orçamento e não despesa. Porque no debate da despesa, eu quero lembrar que o Tribunal de Contas já pacificou que os reajustes do piso não entram no limite prudencial, nem não prudencial, limite nenhum da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando se fala de reajuste do piso salarial profissional nacional da educação, não entra nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso já pacificado pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas vale a pena, acho que um debate específico sobre execução do orçamento. E aí a gente consegue ampliar e dimensionar e apresentar, no meu ponto de vista, as contradições que o governo do Estado tem nos apresentado. Eu acho que a audiência, além de já nos colocar esses encaminhamentos, e antes o encaminhamento 43% de servidores efetivos é muita coisa. Quer dizer que você tem maioria para ficar nos dados de professores que não têm carreira, que vivem na instabilidade, que vivem numa situação extremamente precária. E ter só 43% de professores efetivos no Estado é uma vergonha para Minas Gerais. E não vai conseguir nunca honrar a decisão do STF sobre essa situação de ampliar os servidores efetivos no Estado. Sobre isso, a gente tem audiência no dia 7, próxima quinta-feira da semana que vem, véspera do Dia Internacional de Luta das Mulheres, às 10h. Aí nós vamos esmiuçar essa questão dos números. O esclarecimento é importante, mas 43% também não é algo que nos orgulhe. E aí a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Estado no que ele vai apresentar da execução aí de nomeações do concurso de 2017, e vamos aprofundar esse debate.